Fala galera, voltei! Atendendo o pedido de muitos, finalmente eu vim falar mais sobre Soul Eater e nesse caso falar sobre as diferenças do anime para o mangá. Afinal já deve ser conhecimento comum, ou teoricamente era para ser conhecimento comum, o anime de Soul Eater fez um final original, não seguindo a história do mangá. E além desse detalhe, existem várias outras diferenças em todo o anime e mangá. E o responsável por isso é o próprio estúdio de Soul Eater. Sim, o Estúdio Bones. Quer saber como eu sei que foi culpa do estúdio? É simples, porque ele já fez isso antes. Se vocês conhecem Fullmetal, sabe que Fullmetal possui duas versões. Uma porque tem o final original e a outra seguindo o mangá direito. Então, sabe o estúdio de Fullmetal? É o mesmo estúdio de Soul Eater. Errar uma vez, criando um final original, tudo bem. Errar duas vezes, aí já é sacanagem. Bom, mas isso também dá um vislumbre de esperança. Afinal, se Fullmetal ganhou um remake para adaptarem o final original, quem sabe, com muita sorte, não acontece o mesmo com Soul Eater. Nossa, como isso seria um desejo realizado. E como é do estúdio Bones, podemos esperar um remake bem animado, ou pelo menos mediano no pior dos casos. Mas coisa ruim com certeza não sai. Então, ô Bones, dá essa moralzinha aí, vai. Então, antes de começarmos, tenho duas coisas para falar. Primeiro, se quer saber até onde o anime adaptou o mangá corretamente, sem começar a adicionar filler e tal, foi mais ou menos o episódio 39, que adaptou mais ou menos até o capítulo 78. Do episódio 39 pra frente é tudo original do anime e nunca aconteceu. Mas a verdade é que, além disso, é bom ler o mangá todo se você quiser, porque tem várias outras diferenças espalhadas pelo resto do mangá que eu vou até falar aqui, e que você pode acabar gostando de saber se querer ler tudo de novo. A outra é que, embora o final seja totalmente diferente o anime e mangá, eu não vou colocar um final aqui nesse vídeo de diferenças, porque eu já planejo fazer um vídeo separado só falando do final de Soul Eater no mangá. Então eu não vou ficar me repetindo, né? Falar aqui, depois falar no outro vídeo. Então o final, embora seja a maior diferença entre os dois, vai ficar em um vídeo separado. A primeira das maiores diferenças entre Soul Eater, o anime e o mangá, com certeza, é a existência dos ovos de Kishin. Tá vendo? Já é uma diferença enorme, porque isso está bem no primeiro episódio. Enquanto no anime, os artesãos junto com suas armas tinham que caçar pessoas malignas, então comer as almas que eram ovos de Kishin. No mangá, eles matavam pessoas malignas e comiam almas de pessoas más. A questão é que essa coisa de ovo de Kishin que é o problema. O motivo para essa diferença era bem óbvio. Eles queriam adiantar o mais rápido possível a introdução e explicação sobre o que era um Kishin e como se tornava. Bem, eles queriam resumir. Uma pessoa maligna que come almas acaba se tornando Kishin. O real problema disso é que, graças a essa alteração, outra alteração se fez necessária. Já que eles queriam adiantar a explicação de como se faz um Kishin, eles fizeram com que as pessoas más comessem alma no anime. Como, por exemplo, o Al Capone, o Lupin, o Jack Stripador. Só que aí que mora o problema. Eu entendo que eles queriam acelerar o processo de aprendizagem de como se faz um Kishin, só que isso acaba entrando em conflito com algo que foi explicado no mangá. O que seria isso? Bom, tecnicamente só armas demoníacas poderiam comer almas. Exato. Isso pode ser novo pra você, mas nem todo mundo pode consumir alma. Mesmo que no anime pareça bem simples, já que vários personagens comeram, o mangá explica que não, apenas armas demoníacas podem. Então algo pequeno como a criação dos ovos de Kishin só no anime acabaram fazendo com que toda a história do anime pegasse um rumo diferente. Ah, e se você quer saber então como os artesãos ficavam sabendo quem eles deveriam matar, bom, o Shinigami-sama tinha uma lista chamada de A Lista da Morte. Nela estava escrito o nome das pessoas más que os artesãos deveriam caçar. Como eu estou contando a diferença anterior como uma só, já que o problema de um afetava o outro, então a diferença ficava maior quando você tratava ela como algo em conjunto, essa daqui seria a segunda diferença. E a segunda maior diferença é que dois arcos importantíssimos para os protagonistas Soul e Kid foram cortados. No mangá, existem dois arcos que são focados nesses protagonistas, ou seja, são arcos de protagonista. No arco do Kid, ele é mais desenvolvido, é explicado mais sobre a loucura da ordem que faz ele ter o transtorno compulsivo. E no do Soul, mais do passado dele é explorado, é mostrado a família do Soul e também o fato dele ser um pianista.
Sim, ele era um pianista antes de ser uma arma e começar tudo aquilo. Ou seja, como podem ver, eram arcos extremamente importantes para o desenvolvimento dos dois. Mas o anime passou a peixeira e simplesmente cortou. Falando em arcos cortados, após o final do arco da Arachne, temos um arco com um novo grupo de vilões, onde é mais explorada a questão do Noé e tal. E o próprio Justin Lau, que quem conheceu só o anime ficou bastante hypado, tanto que lá no meus top 10 o pessoal não parava de falar do cara. Aí eu perguntava e eles falavam que só tinham assistido o anime e nem sabem do desenvolvimento que ele teve. Que na verdade no mangá ele acaba traindo o Shinigami-sama e a Shibuzen e se junta a esse grupo de antagonistas. Enquanto no anime, sinceramente, ele nem é desenvolvido. 4. No anime, quem mata a Medusa é Maka, enquanto no mangá é a própria Kurona. Uma mudança extremamente significativa, já que isso interfere com o próprio desenvolvimento de personagem de Kurona. 5. O Shinigami-sama morre no mangá. Durante seu confronto com Azura, Shinigami-sama, utilizando o Spirit, acaba morrendo, o que permite que Kid no futuro acabe ascendendo e se torne um novo Shinigami. No entanto, no anime, essa morte nunca aconteceu, ele apenas foi gravemente ferido e acaba fazendo com que Kid não se torne um Shinigami completo no caso. 6. No mangá, Arachne é morta por Soul e Maka, e depois de ser morta, Maka dá a alma dela para Soul comer, o tornando uma Death Scyther. No anime, além disso não acontecer, o próprio Soul nunca se torna uma Death Scyther, e ainda mais no próprio anime foi Azura quem matou Arachne. 7. No anime, inventaram que o Mifune matou o White Star. Isso foi algo feito simplesmente para aumentar a motivação do Black Star no anime em matar Mifune, provavelmente. Algo nada a ver, afinal foi só um pessoal aleatório da Shibuzen que matou o White Star. E o anime inventou que foi o Mifune. E sim, eu falei morto, porque o anime mostrou que o Mifune sobreviveu, mas durante a batalha de Mifune e Black Star, lá no castelo da Baba Yaga, o Mifune morreu no mangá. 8. Existe outro grupo de artesãos protagonistas, digamos assim, no mangá. No anime eles até chegaram a aparecer na abertura ou no encerramento, não lembro agora, mas eles mal foram desenvolvidos, já que isso foi acontecer a partir daquele capítulo 72 mais ou menos do mangá, e naquele ponto do anime a história já estava bem diferente do rumo do mangá. 9. O desenvolvimento de Kurona muda no anime e no mangá. No mangá, Kurona continua sendo um antagonista a grande parte da série, até que no final ela se sacrifica pela sua própria liberdade, prendendo Azura. No anime, Kurona cria coragem para lutar contra a Medusa, é quase morta, mas no final ela sobrevive e fica implícito que ela se juntou a Shibuzen e agora está morando no apartamento de Maka e Soul. No anime acabou um finalzinho bem mais feliz para Kurona, né? 10. No final do anime, Azura está morto, enquanto no final do mangá, Azura continua vivo, mas selado. Muito disso se deve também porque no final do mangá, todo mundo estava bem mais forte, principalmente o Azura. Já no final do anime, todo mundo estava bem mais fraco do que no mangá, e além disso, eles deram aquele poder roubadão pro soco da Maka que infundia coragem, sei lá, não consigo entender até hoje. E acabou daquele jeito meio estranho. E no mangá, como eu falei, o Azura estava mais forte e não tivemos o protagonismo da Maka. Por isso, a única solução para ele foi selá-lo na lua. 11. No final do mangá, após a morte de Medusa e Shinigami, acaba que as bruxas e a Shibuzen entram em um acordo de paz e acabam deixando de lado aquela guerra interminável que já durava séculos. Kid então também decide como novo Shinigami que nunca existirá uma nova Death Scyther. Então Soul acaba ganhando o título de último Death Scyther. E 12. A principal diferença de Soul Eater entre o anime e o mangá, que faz ser extremamente necessário que você leia o mangá, é que dos 25 arcos que existem de Soul Eater, apenas 14 foram adaptados, ou seja, você viu apenas a metade de Soul Eater. Bom, como puderam ver, tiveram muitas diferenças e essas foram algumas mais relevantes. Então se você puder e quiser, dá uma olhada no mangá se você só viu o anime, e se você só viu o mangá, dá uma olhada no anime. Vale muito a pena ver as duas, porque você fica com uma experiência diferente em cada uma. Mas agora, com sorte, um dia teremos aquele remake gostoso de Soul Eater, e então poderemos ver
ver a versão definitiva do mangá em anime. Mas agora que eu terminei de falar das diferenças, espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, comente aí embaixo o que achou. Vire membro, que isso ajuda muito o canal. Mas era só isso. Valeu, falou, fui! O vídeo já tá feito, na verdade. Eu tô passando aqui no iniciozinho ou talvez no finalzinho, só pra perguntar pra vocês. Querem que eu faça um vídeo falando sobre as duas outras obras, Soul Eater Not e Bleach, não sei como é que se pronuncia, pra talvez falar se elas se encaixam ou não na timeline Soul Eater e Fire Force, ou só pra falar mais delas? Deixa aí nos comentários se vocês querem ou não. Mas só falando, não fiquem muito na esperança, porque Soul Eater Not era para ser o passado de Soul Eater para explicar algumas coisas, só que ele mesmo acabou sendo meio que não canônico. Bom, mas se vocês gostarem e quiserem que eu traga, é só deixar aí que eu me comprometo a ler o mangá dos dois e então desvendar de uma vez por todas se é ou não canônico as duas obras e se faziam ou não parte do universo.